Salve você do Tomazão TV, um prazer enorme estarmos mais uma vez aqui na estrutura de imprensa azulina. Obrigado a Samara e a toda a equipe da assessoria do Clube do Remo, que me coloca aqui ao lado do técnico Ricardo Catalá para esse papo bem descontraído no nosso Tomazão TV. Mas antes eu queria lembrar para você que não custa nada, não tem cadastro, não tem pagamento, não tem nada. É só assinar o canal, acionar o sininho e deixar o like para a gente poder valorizar o canal e que outras pessoas possam ver esse papo. Catalá, muito obrigado pela disponibilidade, um prazer enorme, né? Primeira vez que a gente está tendo esse contato direto, apesar de você já ter vindo ano passado, mas hoje é muito mais difícil, até porque eu não estou em clube mais, a gente fica mais nos bastidores. E vamos direto para o assunto. A volta do Catalá, todo mundo ficou naquela expectativa e talvez você tenha vivido isso também, até porque o seu trabalho no Remo ano passado, vou já depois falar dos números, mostram o tanto quanto foi importante para o Remo e poderia ter sido melhor. E tenho certeza que no seu íntimo deve ter te deixado uma certa frustração e talvez dar continuidade ou iniciar um novo trabalho com o Remo seria um desafio muito grande na tua carreira. É mais ou menos isso. Aquele abraço, muito obrigado pela sua disponibilidade. Prazer falar contigo, prazer falar com todos aqueles que estão assistindo. Na verdade, assim, eu tenho uma carreira relativamente curta, pensando no tempo como treinador de futebol profissional, mas eu tenho uma história de vitória em todos os lugares que eu passei, né? E aqui não vai ser diferente, mas não foi possível construir essa história ano passado, em função dos diversos problemas que já foram debatidos. Eu entendo que ter a possibilidade de, junto com a direção, junto com a torcida, junto com esse novo grupo de atletas, de construir um projeto que possa entregar os objetivos esportivos, tem tudo para fazer com que a gente marque o nosso nome na história do clube. Você ficou também naquela expectativa, bateu uma certa ansiedade, porque era uma eleição, uma mudança de gestão, e de repente os rumos poderiam ser totalmente diferentes, mas acabaram seguindo aí uma trajetória, eu acho que interessante, que é a continuidade de um trabalho que foi muito bem elaborado pelo Fábio. Lógico que nem tudo às vezes é como a gente imagina, mas e a gente sabe da história do Antônio Carlos, conheço, né, desde da Força Jovem Azulina ainda, o Tonhão Novo, ele sabe bem disso, tanto que ele criou a figura do Helder Filho, na diretoria, justamente talvez se espelhando até na própria trajetória dele iniciada no Remo. E você ficou naquela ansiedade, você queria voltar ao Remo, deve ter tido propostas, com certeza. Como é que foi mais ou menos esse cenário? Assim, era de expectativa porque você não tinha garantia de quem venceria a eleição. Ao mesmo tempo, para mim era de tranquilidade. Eu recebi diversos convites e declinei de todos porque eu tinha um compromisso verbal com o atual presidente de que eu voltaria caso ele vencesse as eleições. O que me transmitiu mais segurança foi que, passado aí uma semana, 10 dias que eu tinha ido embora, houve uma procura do atual presidente na época, o Fábio Bentes, dizendo que todos os pré-candidatos tinham, numa reunião entre eles, dito que se o clube já quisesse fazer um contrato comigo, independente de quem fosse o presidente, todos topariam em função da avaliação positiva do trabalho. Mas eu sempre quis voltar, sabia que dando certo a vitória nas eleições eu estaria aqui de volta. Foi um desejo meu, até por isso a recusa aos outros convites. Bom, olha só, 13 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, 6 empates, talvez alguns empates aí tenham sido castigo, né, naquela trajetória. Sim. Foram 13 gols marcados, 8 sofridos, 39 disputados, 21 pontos conquistados. Talvez foram 4 primeiras rodadas de um campeonato de 19, mas o Remo só teve 15 para disputar. Também não vou me garantir que se você tivesse chegado, estaria classificando e talvez buscado o acesso. É diferente o que agora, nesse início, visando a temporada 2024, quando a cereja do bolo é justamente o acesso? Minha visão, a diferença
mais expressiva é ter conseguido participar da formação do elenco, porque aí acaba que as características predominantes na equipe irão na direção daquilo que eu considero importante para essa divisão, para um clube como o nosso e para o futebol que eu gosto de jogar. Acho que essa é a diferença mais expressiva. Em paralelo, eu acho que tudo aquilo que tem sido realizado internamente que não aparece aos olhos do torcedor. Investimento em pessoas, investimento em tecnologia, em equipamentos que irão nos proporcionar melhores condições de tomar melhores decisões, de oferecer melhores informações aos jogadores, consequentemente, jogar melhor. Então, acho que os grandes diferenciais nesse momento são esses. Você conseguiu colocar na formação desse grupo todos aqueles jogadores que você gostaria, ou ainda alguns não puderam vir, ou não, o Remo não conseguiu trazer, ou dentro da tua expectativa você tem um elenco que você acha que pode realmente render muito fruto? Nunca um elenco é montado 100% do jeito que você planeja, porque o mercado é o mercado. Os atletas têm suas aspirações, seus desejos, seus objetivos. Estar na Série C neste momento é um dificultador. Muitos atletas declinaram e optaram por outros projetos em função da divisão, e a gente precisa entender isso e seguir. Acho que para mim o mais importante é que os que desejaram estar aqui, nós desejamos que eles estivessem aqui. Sobre contratações, a gente tem discutido isso internamente. Acho que um clube do tamanho do Clube do Remo jamais deve ter as portas fechadas para boas oportunidades de mercado. Se a gente entender que existem oportunidades, nós vamos trazer. Nós fizemos mais de 20 contratações e, obviamente, em algum momento a gente precisa fazer uma correção ou outra de alguém que não ofereceu o rendimento esperado. Mas a ideia é que a gente tenha aí a maior parte do elenco já formado desde o início e que vá conosco até o final da temporada. O Remo ainda busca pelo menos 2 atacantes, né? Dentro daquela filosofia inicial. Eu não vou falar de posições nem de contratações, né? Isso tem sido tratado pela direção. A direção sabe aquilo que eu pretendo ainda, que eu espero, e está fazendo tudo aquilo que é possível dentro das limitações que tem de mercado e orçamentárias para trazer todas as peças que nós necessitamos. Daquilo que você conhece dos clubes no Brasil e aonde trabalhou, o Remo hoje não deve a ninguém? Não deve nada. Estruturalmente, o Remo está muito bem. Acho que a nossa estrutura de campo ainda vai melhorar, né? Nós estamos fazendo obras no CT para que isso se materialize. Lá também vai ser criado um novo NASP, e aí a gente vai ter condição de, num único ambiente, ter tudo aquilo que é considerado de excelência para render. Mas mesmo assim, com as condições que nós temos hoje, a gente consegue desenvolver um trabalho perfeitamente. A pré-temporada do Remo foi feita em Belém e normalmente era sempre feita numa cidade do interior. E justamente pela busca dessa estrutura, de ter a necessidade da academia, de um bom alojamento, aquela coisa que tem, né? Que o Remo tem. Então fez em Belém. A pré-temporada, ela te satisfez? Sim, me satisfez. Óbvio que a pré-temporada hoje no Brasil, infelizmente, ela é uma enganação, porque se você pegar as grandes ligas e, sobretudo, o que é praticado na Europa, são 30 dias de pré-temporada para você poder desenvolver fisicamente depois os conteúdos táticos. No Brasil nós temos 14, 15 dias, nós tivemos os jogadores chegando no dia 2 para começar conosco no dia 4 e você vai estrear no dia 21, são 17 dias. Mas me satisfez. Acho que, assim, quando há uma predisposição em fazer a coisa acontecer e que existe de fato nesse grupo de jogadores, a tendência é que tudo caminhe bem. O Remo, ele busca uma hegemonia, né? O ano passado, vice-campeão, você ainda não estava, chegou depois, acabou se frustrando pelo início muito bom. E esse ano parece que diferente. O Remo não fez nenhum tipo de amistoso, não apresentou a equipe, vai estrear nesse domingo, e sem que o torcedor tenha visto o time jogar assim, abertamente. Mas você fez internamente alguns trabalhos. Óbvio que ninguém pode exigir que no primeiro jogo o time vá chegar lá voando,
acelerando a 120. Você mesmo, em uma entrevista coletiva, acho que pós-jogo, se falou que no final de fevereiro, início de março, talvez a equipe comece a ganhar esse ritmo. Qual é o percentual que você acha que o Remo começa a competição? É difícil de falar de percentual, né? Porque o futebol ele é medido por uma coisa que engana e mascara tudo, que é o resultado. Então, se o resultado é bom, ninguém vai falar do trabalho. Se você ganha 3 jogos no início do campeonato, tomando bolado o tempo todo lá atrás, mas seu goleiro fizer milagre, o adversário errar os gols e você ganhar os 3 de 1-0, você vai ter 9 pontos e todo mundo vai bater palma, porque o resultado vem na frente do trabalho, né? O Remo ganhou 11 amistosos, venceu o Corinthians, se iludiu e acabou não arrumando nada. Eu não quero fazer nem esse tipo de comparação, eu só estou fazendo, eu não estou fazendo comparação, só estou lembrando aqui. Mas assim, para mim o que faz sentido é que a gente entenda que no início tende a ter um pouco mais de dificuldade e sofrimento em função do tempo. São mais de 20 jogadores, cada um vindo de um lugar, e aí esses jogadores precisam virar um time que represente a torcida, a comunidade, que represente os valores do clube. Se adaptar ao clima, né? Se adaptar ao clima, se adaptar ao tipo de piso, se adaptar ao campeonato. Então, tudo isso leva um tempo. O desafio nosso, que nós vamos tentar fazer é construir tudo isso com o maior número de vitórias possível para que a gente contemple as duas frentes, que é vencer e desenvolver a equipe. E a prioridade, lógico, é o acesso, mas Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, elas são competições com o mesmo nível de atenção. Aqui é assim, ó, toda vez que você vestiu o uniforme, calçou chuteira e foi para o campo, tem valor. Independente do que seja. Pode ser campeonato de qualquer coisa. Bater bafo, bolinha de gude, soltar pipa, esquece. Esquece. E nós estamos num ambiente de alto rendimento, de alto desempenho. E todas as vezes que for competir, nós faremos o nosso melhor para vencer, independente de qual for a competição. O objetivo de um clube como o do Remo é vencer sempre e sempre, se possível, jogando bem. Quando não for possível é porque alguma coisa não funcionou, o adversário foi melhor e a gente precisa reconhecer e trabalhar para que na próxima seja melhor. Vou voltar um pouquinho atrás, quando você falou para tua esposa, olha, tem uma boa notícia, tem uma boa, tem uma ruim. Essa magia da torcida, ela contagia, ela faz realmente girar dentro do aspecto emocional? Sim, faz toda a diferença você ter uma torcida que incentiva, que apoia, que grita, que acompanha o time. Eu rodei bastante já aí, em um monte de lugar, e em poucos lugares eu vi o nível de paixão, de compromisso, de amor. Pressão também, né? Pressão, assim, pra mim... O que é pressão, né? Pressão para mim é... Cobrança, né? Cobrança do resultado. Mas assim, eu penso o seguinte, se você está bem preparado para fazer aquilo que você faz, se você confia naquilo que você está preparado e treinou, você fez aquilo a vida inteira, você é um especialista naquilo. Pressão do quê? Você só vai mais uma vez fazer aquilo que você faz todos os dias. Então, eu, pelo menos, encaro dessa forma. Eu até te interrompendo, queria me lembrar de um técnico que perguntaram para ele qual era a motivação do jogador num jogo como esse aqui, como o de hoje. Eu vou dar um exemplo, o Baianão lotado. Aí ele falou assim, você quer maior motivação do que isso aqui? Estádio lotado, torcida toda apoiando. O cara tem que entrar, tem que comer grama. Sim. É mais ou menos isso? É isso, salário em dia, boas condições de trabalho, você faz o que ama, você está ali sendo apoiado por pessoas que amam o clube que você representa e de certa forma passam a te amar quando você consegue fazer parte da história do clube. Então eu vejo muito mais coisas positivas e benéficas nessa relação do que negativas. E quando o resultado não vem, você precisa aceitar que o torcedor é movido ao resultado e que ele vai te cobrar. E que você precisa, com naturalidade, continuar fazendo as coisas que você acredita, mudar as que não estão dando certo, para obter resultados melhores. Quem é a sua inspiração, Catalá? Eu honestamente assim não tenho uma inspiração fixa esportivamente, porque eu acho que as pessoas são diferentes e nós temos treinadores jogando de forma diferentes que são muito bons. Temos treinadores que são ótimos
na lida com a imprensa, ótimos que são no gerenciamento de grupo, ótimos em treinamento. Eu acho que cada um tem aquilo em que é melhor, e fixar o teu olhar em só uma coisa te empobrece ou te limita para aprender outras novas. A minha inspiração de vida é poder fazer a diferença positivamente na vida das pessoas ao meu redor, minha esposa, minhas filhas, meus colegas de trabalho, meus atletas. Isso é o que me move. Então, o Remo e Belém te fazem bem. Sim, super bem. Estou super adaptado à cidade, gosto de Belém, gosto da culinária, gosto das pessoas, a cidade é maravilhosa. A cidade tem uma capacidade de crescimento em turismo gigantesca, que deveria ser muito melhor explorado. As belezas naturais existentes aqui a gente não encontra em outros lugares. Eu honestamente estou feliz, adaptado e bem em Belém. A única coisa que falta é colocar o Remo no lugar devido dele, com o estádio que tem, com a estrutura que tem, com o Mangueirão hoje sendo palco, inclusive, de eventos internacionais. Falta isso ao Remo? Eu digo que trabalhos sólidos, consistentes, de bons projetos, são igual a construção de um edifício, de um prédio, né? Primeiro você vai para baixo para depois ir para cima. Acho que os últimos 5, 6 anos de gestão foram utilizados para ir para baixo, construir uma base sólida. Nós convencemos muitos jogadores de vir esse ano, porque eles ligaram para caras que passaram aqui nos últimos anos, eu recebi em dia, o acordo que foi feito foi cumprido, o bicho é pago no dia certo. Então, tudo isso ajudou no resgate de credibilidade. Resgate de credibilidade, para que a gente, obviamente, possa construir um ano agora vitorioso esportivamente, que seria o crescimento desse edifício para cima. Tenho certeza que o torcedor que está acompanhando o nosso Tomazão TV, ouvindo as tuas palavras, eu queria que você deixasse uma mensagem mais do que positiva, porque é o primeiro passo, estreia domingo contra o Canaã, depois acho que a coisa vai ser muito aguçada, porque vão ser jogos em cima de jogos, e obviamente que os resultados, às vezes, talvez, né, lógico que o torcedor fica imaginando sempre o positivo, mas existem outros adversários, né, que tem que ser respeitados. Sim, né? Claro, e o resultado é a única coisa que a gente não controla. Você pode fazer um jogo como nós fizemos aqui contra o América de Natal e finalizar 25 vezes e não fazer um gol. E aquele dia, infelizmente, não foi o dia e você tem que seguir adiante. A minha mensagem ao torcedor é que ele nos apoie, que ele nos incentive, que ele esteja junto ao lado dos jogadores, que ele tenha uma capacidade, eu sei que é difícil, mas uma capacidade de zerar o sentimento em relação às frustrações vividas nos últimos anos, para que a gente possa viver coisas positivas e boas juntos, que eles façam com os jogadores assim como eles fizeram comigo, de criar uma impressão maravilhosa, de oferecer carinho, afeto e apoio incondicional, porque eu tenho certeza absoluta que esse grupo de jogadores vai devolver com grandes partidas, grandes vitórias e ótimos resultados. Tá lá. Um prazer bater um papo contigo, prazer falar um pouquinho. Gostaria até de continuar, que a gente pudesse, até porque teria tempo, mas eu sei que a vida é corrida, um pouquinho mais da intimidade, mas eu acho que o fato de você estar reiniciando um trabalho, por já ter encerrado um ciclo e iniciando um outro na mesma pegada, acho que a tendência é que as coisas elas floresçam positivamente e a gente torce para isso. É isso, toda essa energia positiva que vem de vocês, a gente se abastece dela, a gente se alimenta dela. Espero que a gente possa juntos construir um ano especial de crescimento do nosso clube, de crescimento para o futebol paraense, que a gente termine 2024 podendo sorrir. Com a cereja do bolo? É isso aí, com a cereja do bolo. Que é? O acesso à Série B. Falou, Ricardo Catalá. Galera, muito obrigado. Esse papo bem descontraído com o técnico azulino, Ricardo Catalá. Domingo o Remo estreia contra o Canaã, Mangueirão, possivelmente com um grande público. E se você estiver nos assistindo e ainda não assinou o canal, é só ir no botãozinho aqui embaixo, bonitinho, que com 30 mil, eu estou lembrando, tem uma super promoção, um super prêmio para você. Obrigado ao Catalá, obrigado a você e até a próxima aqui no Tomazão TV. Valeu, galera.